Pastor Will. Aleluia, glória a Deus. Para quem não sabe, meu irmão, deixa eu apresentar aqui, né? Para quem não sabe, ele é o vice-presidente do nosso ministério, Avivamento e Restauração. Então, de fato, é uma honra recebê-lo aqui na nossa casa, amém? Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus. Pessoal do louvor, muito obrigado. No final a gente canta. Vou cantar hoje, amém? Glória a Deus. A graça e a paz. Vocês estão bem? Então, deixa eu só dar uma reforçada aqui sobre a nossa livraria itinerante, né? A Viva Shop. Acho que Chico vai trazer ali. A gente está no Congresso de Células e a gente tem alguns livros voltados, né, para esse tema, para essa temática de célula. Nosso irmão Chico está trazendo a lista, ele só chegar aqui rapidinho. E a gente crê muito na importância da leitura, né? Temos aqui a palavra, você tem célula, você escuta a palavra, mas a leitura do livro, ela também te ajuda no crescimento, ela acelera o teu crescimento. Obrigado, Chicão. E aí eu posso te dizer que... esse livro aqui ele vai te ajudar, principalmente nesse tema da questão de célula. Esse livro aqui, ele é para mim o melhor livro de célula que eu já li. A Igreja em Células é um livro de um pastor americano. Não vou falar o nome aqui para não passar vergonha, mas é um livro muito bom que ele ensina sobre essa questão das células de crescimento. E é um livro muito alinhado, muito importante. E esse outro livro aqui, ele fala sobre edificando uma igreja de grupos pequenos. Então, a gente entende que aquilo que você se alimenta, você vai ser bom naquilo. Se alguém quer ser bom em fé, vai ouvir palavra de fé, vai ler livro de fé. Não é assim? Vai estudar sobre fé e vai crescer na área de fé. Mas se você quiser ser bom em célula, se você quiser desenvolver um bom trabalho em célula, eu posso te dar um conselho que é você ler livros que falam sobre células. E aí vai te aguçar para isso, vai te fortalecer e você vai crescer. Posso ouvir amém? Hoje eu quero trazer uma palavra. Eu quero ser um pouco didático nessa noite. Eu estava com um tema para falar hoje aqui. Uma palavra que eu tenho ministrado em alguns lugares sobre essa temática, né, de célula, de visão. E só que hoje pela manhã eu estava na igreja em Jardim Paulista, na oração. E o Senhor começou a trazer à minha mente, à minha memória, essa... Olha, quer aceitar Jesus? Oh, glória a Deus. Amém? Então, o Senhor trouxe à minha memória uma palavra que eu tinha feito há muitos anos atrás. E aí eu comecei a meditar sobre isso, falar sobre isso. E eu senti a direção do Espírito Santo a falar sobre isso essa noite. Antes da gente entrar no tema... eu quero te dizer que todos que estão aqui essa noite, nós fomos chamados para liderar. Eu vou repetir isso. Todos que estão aqui essa noite, fomos chamados para liderar. Toque na pessoa do seu lado e diga assim: meu irmão, se você não sabia, fique sabendo agora que você foi chamado para liderar. E talvez você esteja pensando: não, pastor, eu não tenho desejo de liderar, eu não tenho desejo de estar à frente de uma célula. Mas, irmãos, pelo menos uma pessoa você precisa liderar. Sabe quem é essa pessoa? Você mesmo. Amém? Pelo menos você precisa liderar a sua vida, disciplinar a sua vida, alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas se convertem ao Senhor e elas não crescem no reino de Deus. Não é porque não tem oportunidade, não é porque a célula não dá oportunidade, não é porque a igreja dá oportunidade, mas é porque essas pessoas, elas primeiro não conseguem liderar elas mesmas. E aí, se ela não consegue liderar a si mesma, como é que ela vai liderar uma pessoa do lado de fora? Como é que ela vai liderar alguém na célula? Como é que ela vai liderar alguém na igreja? Então, a primeira pessoa, e eu posso te dizer, a pessoa mais difícil que você vai liderar é você mesmo. Toque na pessoa que está falando assim: meu irmão, o discípulo mais difícil que você vai liderar vai ser você mesmo.
Posso ouvir um amém? Então, baseado nisso, eu quero falar um pouco sobre liderança essa noite. E talvez você foi chamado só para liderar a si mesmo, mas talvez você está aqui essa noite e você crê num plano e num propósito de Deus, e você entende que Deus também chamou você, além de liderar a si mesmo, também para liderar outras pessoas. Quantos estão aqui essa noite e crê que Deus chamou você para liderar outras pessoas? Para influenciar pessoas, sabe? O maior conceito de liderança se chama influência. O maior conceito de liderança se chama influenciar pessoas. Liderança não é dizer para alguém vai. Liderança é você dizer para alguém vamos. E muitas vezes não vai ser nem somente você falando, mas vai ser você fazendo, e o seu fazer vai influenciar outras pessoas a fazer também. Então Deus chama você para liderar a si mesmo, mas alguns Deus também chama para liderar outras pessoas. Se assim você crê, se assim você se levantar e acreditar que Deus tem esse plano para a tua vida. Então essa noite eu quero falar sobre 4 líderes na Bíblia. 4 líderes. Quantos líderes? 4 líderes na Bíblia, que eles tiveram características, atitudes, eu posso dizer, qualidades, mas também tiveram defeitos. Porque assim como eu e como você, nós temos as nossas virtudes, nós temos as nossas qualidades, mas nós não somos perfeitos. Você concorda comigo que você não é perfeito? Então nós também temos defeito, e a Bíblia vai nos ensinar para a gente maximizar as nossas qualidades e minimizar os nossos defeitos. Então a palavra essa noite tem a ver com isso, para que você entenda um plano de Deus, entenda um chamado de Deus, que você possa aumentar, desenvolver as nossas qualidades. E se você se identificar com alguma coisa que eu vou falar aqui, que pode ser algo que você tem feito de errado, essa noite Deus ele quer tratar comigo, com você, para que você conserte, para que você melhore, para que você mude. Posso ouvir um amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. E o primeiro líder que eu quero falar essa noite é sobre Moisés. Repita comigo, Moisés. Moisés, para mim, ele foi um grande líder. Ele foi um cara extraordinário. Eu gosto como a Bíblia usa o entendimento de que Deus levanta Moisés com mão forte, com mão poderosa. Moisés, ele não liderou uma igreja pequena. Moisés, ele sai do Egito com uma igreja de mais de 2 milhões de pessoas. Era muita gente para ele liderar. Era muita gente para ele organizar, administrar. E Moisés, ele vai encontrar muitos desafios, desde a sua personalidade, a sua dificuldade como pessoa. A Bíblia vai dizer que Moisés era pesado no falar. Alguns teólogos acreditam que Moisés tinha uma gagueira muito aguçada, e outras pessoas falam como Moisés, ele tinha uma certa timidez, mas ele vai vencer algumas barreiras até se tornar um líder. E aí Moisés, ele vai desenvolver algumas coisas interessantes. Vamos pensar um pouco sobre as qualidades de Moisés, antes de a gente ler o texto. Primeira coisa que eu quero te dizer que Moisés tinha, e eu e você precisamos ter, se chama sensibilidade à voz de Deus. Amém? Moisés, ele é um cara que ele cresce no palácio, mas agora ele sai, depois de ele ter matado um egípcio, ele foge para o deserto, e a Bíblia diz que quando ele está no deserto, ele tem um encontro com Deus, ao ponto que Deus se manifesta naquele lugar, no meio de uma sarça ardente, e Moisés escuta uma voz que chamava ele, e a Bíblia diz que quando Moisés escuta essa voz, ele se aproxima. A voz diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás a pisar é um lugar santo. Moisés tira a sua sandália, Moisés chega naquele lugar, se rende ao Senhor, ouve aquilo que Deus tem para ele, e Moisés agora passa a desenvolver intimidade com Deus. Diga comigo, intimidade com Deus. Sabe, irmãos, se você quer ser um grande líder, a primeira coisa que você precisa desenvolver na sua vida é intimidade com Deus. Porque nós estamos num contexto cristão, nós estamos num contexto de igreja, nós estamos num contexto de Bíblia. Não existe um bom líder, um líder que vai crescer no que diz respeito à chamada, à vida de Deus, se ele não tem intimidade com Deus.
se ele não desenvolve esse crescimento, esse entendimento, ele não tem tempo de oração, ele não tem tempo de louvor e adoração, ele não tem tempo de busca ao Senhor, ele não tem tempo de intimidade. Ei, deixa eu te dizer, se você não tem uma vida de intimidade com Deus aqui na terra, o céu vai ser monótono para você. Porque o céu vai ser o quê? Deus. Está aqui comigo? Vai ser um tempo de eu e você estar na presença do Senhor. Para alguns é difícil passar uma hora na presença de Deus aqui na terra. Para alguns é difícil levantar as mãos na igreja. Para alguns é difícil se prostrar diante do Senhor. O que é que você vai fazer no céu, se aqui na terra você não tem esse interesse? Deixa eu te dizer, irmãos, você deve desejar o céu, mas você pode trazer o céu aqui para a terra. Aleluia! Então Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés, ele era um verdadeiro adorador. Moisés, ele era obediente ao Senhor. Deus chama ele e dá um grande desafio a ele. Vai diante de Faraó e você vai libertar o meu povo. E Moisés agora fica pensativo, como é que vai ser isso? Não tem condições, não dá. Deus diz, eu vou ser com você. Você vai dizer, diga, o eu sou chamou você. Coloca a tua mão aí, Moisés. Moisés colocou a mão dentro. Quando tirou, a mão estava leprosa. Deus disse, coloca a mão de novo. Ele colocou de novo. Quando tirou, estava curada. Joga o cajado no chão, se transformou em cobra. Pega o cajado, voltou, a cobra se tornou cajado novamente. E agora Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou ser assim com você. Pode ir, eu vou ser assim com você. Ei, meu irmão, se você quer ser um grande líder, você precisa estar obediente à direção que Deus vai dar para a tua vida. Não tem medo o que vai acontecer na célula. Não tem medo. Crê que o sobrenatural vai se manifestar na tua célula. Demônios serão expulsos. Pessoas serão curadas. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Mas você precisa estar em obediência. Primeiro lugar, intimidade com Deus. Vida com o Senhor. Secreto com Deus. Busca o Senhor. Se encher do Senhor. Mas quando você for diante das pessoas, ousadia, coragem, sabe, intrepidez. Por quê? Porque quando você colocar a sua mão, Deus ele vai pegar junto com você. Posso ouvir um glória a Deus? Então Moisés, ele foi um líder intercessor. A Bíblia diz, se não me falha a memória, é Êxodo capítulo 18, não precisa você abrir, que está tendo uma batalha entre o povo de Israel e um povo inimigo. E Josué, que era o general de guerra, está lá comandando aquele exército. A Bíblia diz que Moisés sobe um monte e ele está intercedendo pelo povo. E diz a Bíblia que enquanto Moisés está intercedendo pelo povo, o povo está tendo vitória. Mas a Bíblia diz que a mão de Moisés era pesada, ele cansava, baixava a mão, então o povo começava a perder. Quando Moisés levantava a mão, o povo começava a vencer. Ou seja, enquanto Moisés estivesse com as mãos levantadas, que representava a intercessão de Moisés, o povo tinha vitória. Ei, se você quer ser um grande líder, você precisa ser um homem e uma mulher de oração, um intercessor, uma intercessora, alguém que vai estar orando, alguém que vai estar na brecha, alguém que vai juntar pessoas na sua célula, na sua macro, para pegar junto com você em oração. A Bíblia diz que a mão de Moisés cansava, então chegou Arão, chegou Ur, segurava a mão de Moisés, colocaram uma pedra, a mão de Moisés está levantada, e enquanto Moisés está intercedendo, o povo tem vitória. Toca na pessoa que está ao seu lado e diz assim, ei líder, enquanto você estiver intercedendo, a tua célula cresce, a tua célula avança, o reino de Deus avança e o nome do Senhor é glorificado. Posso ouvir um glória a Deus? Então Moisés é um líder desbravador. Ele vai diante de Faraó, ele tira aquele povo lá do Egito, ele passa agora ao mar, os pés enxutos, e ele chega lá daquele outro lugar, e ele tem lá uma igreja de mais de 2 milhões de pessoas. A Bíblia vai dizer que era 600 mil homens acima de 20 anos, se não me falar a memória, fora mulheres e crianças. Você sabe que onde tem homem, tem mulher, e onde tem homem, tem mulher. Naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, não tinha Netflix, tinha muito menino, não é verdade? Então está lá, mais de 2 milhões de pessoas. E Moisés está liderando esse povo. Moisés é o líder, ele desbrava, ele vai na frente, ele não fica, sabe, amedrontado, ele vai para cima. Sabe, irmãos, eu costumo dizer que as pessoas estão aí fora esperando ouvir a palavra de Deus. Não tem dificuldade para as pessoas lá fora ouvir a palavra de Deus. Sabe qual é a dificuldade? Eu e você se levantar e anunciar a palavra. Ei, a dificuldade, deixa eu te dizer aqui, você que está aqui essa noite, não tem dificuldade para fazer célula.
não tem dificuldade para fazer casa de paz. Sabe qual é a dificuldade? Você mesmo se levantar em ousadia, desbravar intimidade com Deus e ir para cima pegar o evangelho. Dizer ao seu líder: ei, meu líder, eu quero abrir a minha célula. Amém? Eu costumo dizer que isso é música para o ouvido dos líderes. É ou não é verdade? O discípulo diz assim: ei, eu quero abrir a minha célula. Ei, eu vou cuidar da... Ei, aquela pessoa que se converteu, tem alguém acompanhando? Não, tem ninguém não. Eu vou cuidar daquela vida. Vai ser o meu discípulo, vai ser a minha discípula. Eu vou orar por ela, eu vou interceder por ela. Eu vou dar um livro, eu vou emprestar um livro. Eu vou, consolidar. Eu vou treinar aquela pessoa. Eu vou crescer, eu vou fazer. É isso que Moisés fez. Ele se levantou, ele foi para cima, fez a obra de Deus e Deus era com ele. A boa notícia essa noite é: Deus não faz acepção de pessoas. Assim como ele foi com Moisés, ele é com você. Posso ouvir um glória a Deus? Diga ao seu irmão, diga assim: meu irmão, como Deus foi com Moisés, como Deus foi com Josué, diga, ele é com você. Aleluia. Porém Moisés, ele tinha virtudes, mas Moisés também tinha defeitos. E nós podemos identificar algumas características que a gente encontra em pessoas que estão trabalhando na igreja. Às vezes é um líder de célula, às vezes é um colíder. Enfim, até mesmo eu como pastor, que não sou perfeito, nós podemos falhar em alguns momentos. E Moisés, que era esse grande homem de Deus, ele também tinha suas falhas. Sabe qual era uma das falhas de Moisés? Moisés, ele era um líder centralizador. Ele era um cara top, ele era um cara desbravador, mas ele era centralizador. A Bíblia diz que ele está lá com mais de 2 milhões de pessoas e tudo que fazia naquela igreja, quem era que fazia tudo naquela igreja? Era Moisés. Se fosse nos dias de hoje, Moisés recepcionava as pessoas como diácono, Moisés cantava no louvor, Moisés pregava, Moisés ia para o departamento infantil. Você concorda comigo que não tem condição de alguém fazer tudo? Não é assim? Na célula também não dá para alguém fazer tudo. Tem que ter compartilhamento, tem que dividir as tarefas. Um pega um discípulo, um faz o lanche, um prepara o ambiente, um ora pela célula, um chama os convidados. Cada um fazendo alguma coisa, a célula vai crescer. Está aqui comigo? Mas Moisés fazia tudo sozinho. Até que o sogro de Moisés chega e ele vê aquela cena. Moisés de manhã cedo se levantava para julgar o povo. E a Bíblia diz que ele ia até tarde julgando o povo. O sogro de Moisés, quando viu aquilo ali, disse assim: homem, tu vai morrer desse jeito. Não tem condições. Como é que você faz tudo sozinho? Pega daquilo que está na tua vida, do espírito que opera na tua vida. Chama agora outros homens. Alguns que vão liderar 1000, alguns que vão liderar 100, alguns que vão liderar 50, outros que vão liderar 10. Vê se não é a visão celular. Amém? Ei, eu creio nessa igreja aqui, líderes de macros, liderando mais de 1000 pessoas. Líderes de célula, liderando mais de 100 pessoas. Colíder de célula, liderando mais de 10 pessoas. Eu creio no crescimento, irmãos, porque a Bíblia vai falar disso. Mas Moisés, ele está centralizando. Aí até que chega o sogro dele e dá esse conselho para que ele pode dividir as tarefas. Como é que é você na sua célula? Como é que é você na sua macro? Ei, sabe qual é um dos maiores segredos da visão celular? É você se multiplicar. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa aqui a você. Faça de conta que ele não está aqui não, mas você vai concordar comigo. O apóstolo Nivaldo não é um grande líder? Amém? Imagine 10 apóstolos Nivaldo. Amém? 10 apóstolos Nivaldo. E aí tem aqui, ó. São os pastores, são os supervisores de macro. Qual é a ideia dos pastores e supervisores de macro? Que eles façam, que eles dêem continuidade àquilo que o apóstolo está fazendo. Está aqui comigo? Os líderes de macro dessa igreja, os pastores e líderes de macro, são uma bênção. Imagine 10 líderes de macro, 10 pessoas como Chico, 10 pessoas como Andrei, 10 pessoas como o Cinho na célula deles. Imagine fazendo o que eles fazem, correndo atrás das pessoas, puxando as pessoas. Vai crescer mais ou não vai? Vai. Então um dos segredos da visão é o líder se multiplicar. É o líder gerar discípulo de acordo com a sua imagem e a sua semelhança, com a mesma característica, com a mesma pegada, com a mesma ousadia. Por quê? Porque quando o líder não tiver, vai ter lá alguém vai estar fazendo, vai estar dando continuidade, vai estar fazendo a obra crescer, vai estar fazendo a obra andar. Posso ouvir um amém? Então eu sei que muitas vezes o apóstolo está fora
Domingo passado ele estava comigo lá em Jardim Paulista. Teve culto aqui ou não teve? Teve culto. Por quê? Porque tinha alguém dirigindo, tinha alguém pregando, tinha alguém fazendo a ceia, tinha alguém encerrando o culto. Ou seja, enquanto o líder está fora, tem alguém que vai botar para funcionar. Porque a ideia é essa, a ideia é se multiplicar. Você não pode ser um líder centralizador, você não pode ser um co-líder centralizador. Você tem que pegar as pessoas na sua célula e compartilhar a tarefa. Coloca um para pegar um novo convertido, coloca o outro para anotar o nome dos visitantes, coloca um para fazer o lanche, coloca um para orar pela célula. Ou seja, dá responsabilidade. E agora, por aquela responsabilidade, aquele discípulo vai crescer, vai avançar até se tornar um líder. Posso ouvir um amém? Então Moisés, ele era centralizador. Moisés, às vezes, faltava paciência. E eu quero te mostrar esse texto de Números capítulo 20. Moisés, ele era aquele tipo de... Às vezes, eu creio na unção pastoral sobre a minha vida. Às vezes eu converso com alguns pastores e eles dizem assim para mim assim: pastor, eu não aguento mais aquele discípulo, não aguento mais aquela discípula e não tenho mais paciência para aquela pessoa. Eu fico escutando, não vou julgar a pessoa, mas por dentro essa pessoa não é pastor. Porque se é uma coisa que pastor vai ter, é paciência, longanimidade. Amém? Ele vai ser longânimo, ele vai ter paciência. E agora Moisés, devido à circunstância, o povo, criticando, o povo se levantando contra, a Bíblia vai dizer que chega a certo momento que Moisés vai faltar a paciência. E Números capítulo 20 vai falar sobre isso. E por conta disso, Moisés ele vai cometer um grave erro. Números capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Você achou aí, Números 20? Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse a Moisés? Diga, o Senhor. Deus falou com Moisés. Observe o que foi que Deus falou com Moisés. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Diga comigo, falai a rocha. Só tem aí. E dará a sua água. Assim lhes tirarei a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Verso número 9. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Repita comigo, rebeldes. Faça uma reflexão comigo, você que está fazendo a leitura. Deus chamou o povo de rebelde? Não, Deus não chamou o povo de rebelde, não. Deus chamou Moisés e disse para Moisés: Moisés, fale com a rocha e a rocha vai dar água. Moisés chamou o povo, juntou o povo, e Moisés chamou o povo de rebelde. Sabe o que a gente identifica aqui? A impaciência de Moisés. Moisés estava arretado com aquele povo. O povo de fato era um povo difícil. A Bíblia diz que era um povo, duro mesmo, coração duro. Moisés agora está impaciente com aquele povo. Só que Deus falou uma coisa para Moisés. Deus foi muito específico. Moisés, fale com a rocha. Deus não mandou falar com o povo, Deus mandou ele falar com a rocha. Moisés junta o povo e chama o povo de rebelde. Ei, líder, ei, irmão, ei, irmã, cuidado para você não falar com pessoas aquilo que Deus não mandou você falar. Se Deus te dá uma palavra para você falar com alguém, se Deus te dá uma palavra para você repreender alguém, se Deus te dá uma palavra para você tratar com alguém, você vai lá e fala porque Deus falou. Mas se Deus não falou, não ouse falar, porque a igreja é a noiva de Cristo. Sabe o que eu tenho visto hoje? Muitas pessoas batendo na noiva de Cristo. Muitas pessoas hoje batendo na igreja, falando mesmo duro com a igreja, criticando a igreja. A gente viu aí agora há pouco uma jovem, ela lançou uma canção, algumas pessoas mandaram para mim. Rapaz, desde que as pessoas começaram a mandar para mim, que eu não senti paz com aquela música. Eu, na realidade, nem escutei a música até o final, mas eu percebi que era crítica à igreja, crítica à liderança, e daqui a pouco algumas pessoas começaram a examinar a vida daquela jovem e viu que ela tinha um comportamento totalmente fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Ou seja, são pessoas que querem bater, mas eles não olham o seu telhado. Se você tem telhado de vidro, não atire pedra na casa dos outros. Tenha cuidado. Se Deus te dá uma palavra,
Se Deus te dá uma unção, se Deus te dá uma autoridade para você tratar, você vai lá e fala, porque você tem a autoridade de Deus, você tem uma palavra de Deus, você vai lá e faz. Mas se Deus não falou, irmão, cuidado. Sabe, as pessoas não... A gente já viu muitas pessoas agir assim em liderança. Falar com o discípulo como se o discípulo fosse qualquer coisa. Humilhar discípulo. Discípulo que quer humilhar a liderança. Quer falar de todo jeito. Ah, mas ele errou. Se ele errou, ele vai ter que ouvir. Eu vou ter que falar porque eu sou uma pessoa sincera. Eu te digo, você é uma pessoa sinceramente errada. Não tem pessoas que é assim, né? Eu sou sincero. Eu sou sincero. Fala a verdade. Você fala a sua verdade. E muitas das vezes na sua verdade, você está sinceramente errado. Existe forma, existe modo de falar com as pessoas. Amém? Cuidado. Quando você for falar com... Quem aqui é um homem casado? Você vai gostar que alguém chegue para sua esposa, ou se tem alguém aqui que é noivo, e alguém chegue para sua noiva, ou se tem alguém aqui que é pai, que é mãe. Qual o pai e a mãe que gosta que alguém chegue e fale de todo jeito com seus filhos? Tem alguém que gosta? Ninguém gosta. Porque você quer que fale de uma forma, você quer que tenha modos, tenha educação. Por que a gente vai chegar com as pessoas e falar de todo jeito? Por que você quer falar com os filhos de Deus de todo jeito? Por que quer falar com a noiva de Cristo de todo jeito? Não, tem uma forma. E olha o que aconteceu com Moisés. Volta no texto, versículo 10. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Deus não mandou ele chamar o povo de rebeldes, irmão. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. E Moisés levantou a mão. Ele estava tão indignado, ele estava tão chateado. Na linguagem nordestina, Moisés estava tão arretado. Olha o que Moisés faz. Ele levanta agora a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Aí a gente vai ler daqui a pouco o versículo seguinte. Deus olhou para Moisés e disse assim: eita Moisés, que coisa boa, tu bateu na rocha, né Moisés? Eu sei, Moisés, como tu está virado, tu estava a fim de dar uma pancada no povo, né? Como tu não podia dar uma pancada no povo com uma lapada, com um cajado, tu pegou e bateu na rocha e tu chamou o povo de rebelde. Vê se Deus aprovou ele. Olha o que acontece, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: viste que não cresce em mim. Viste que não cresce em mim. Por que não cresce em mim? Porque Deus foi bem específico. Moisés vai lá e fala com a rocha. E Moisés saiu, chamou o povo de rebelde e bateu na rocha. O crer em Deus, irmãos, não é você dar um glória a Deus bem alto na igreja. O crer em Deus é você ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Então Deus diz para Moisés: visto que não cresce em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Sabe o que acontece com Moisés? Ele fica de fora da terra prometida. Deus levanta Moisés com mão forte e mão poderosa. Ele vai diante de Faraó. Ele tira o povo do Egito. Ele passa o Mar Vermelho. Ele peregrina no deserto. Mas sabe o que Deus disse? Ei Moisés, a terra prometida, a promessa, você não vai entrar. Sabe por quê? Eu falei uma coisa para você, você fez outra. Eu não mandei você bater no meu povo. Você agrediu o meu povo com palavra. Você bateu na rocha. Aquela rocha era Cristo. A noiva de Cristo é o corpo de Cristo. E agora Deus disse para Moisés: você não entra na promessa que eu tinha para você e eu tinha para esse povo. Por quê? Porque Deus não queria? Não, porque Moisés, pela impaciência, ele perdeu o melhor de Deus. Toque na pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, muito cuidado. Diga assim: quando o ânimo estiver exaltado, a melhor coisa que o líder faz é orar, se acalmar, esperar a poeira baixar, para depois resolver as coisas. Espera. Como o apóstolo Nivaldo costuma dizer, não resolve problema pelo WhatsApp, não resolve problema mandando mensagem. O apóstolo costuma falar isso, é verdade. Pela internet, pela mensagem, pessoas ficam ousadas e ficam mesmo, né? Elas agridem com palavra. Não, resolva assim não. Chama a pessoa, senta com ela, conversa com ela, olhando para ela. Trata ela de acordo com a palavra, na autoridade que você tem, mas com respeito. Está aqui comigo, irmãos? E Moisés, por conta disso, perdeu o melhor de Deus. Deus queria que Moisés... Não era plano de Deus que Moisés ficasse de fora. Não, irmãos. O plano de Deus é que Moisés entrasse com aquele povo.
mas pela desobediência dele, pela impaciência dele, por ele se tornar tão explosivo, ele perdeu o que Deus tinha para a vida dele. Posso ouvir um amém? Oh, glória a Deus. Diga, Moisés foi uma grande bênção. Diga, teve qualidades, mas teve defeitos. Diga, eu devo aprender com as qualidades dele e também com os erros dele, para não errar também. Está dando para entender isso aqui, irmãos? Vamos para o segundo líder. O segundo líder foi um cara fantástico, chamado Davi. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Davi, ele foi um grande pastorzão. Eu gosto de Davi. Davi, ele era um adorador por excelência. Sabe, ele tinha... A Bíblia diz que Davi, não é um versículo, é a junção de 2 versículos, para dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em Atos dos Apóstolos vai citar isso. Mas quando você vai para o Antigo Testamento, você vai pegar 2 textos que vai nos ensinar isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração de Davi era voltado para Deus. Ele era um adorador. Sabe, ele recupera a Arca da Aliança, ele traz de volta a Arca da Aliança. Davi vem jubilando, ele vem pulando, ele vem saltando, porque Davi, ele tinha mesmo esse coração de adorador a Deus, que nós também devemos ter. Posso ouvir amém? Davi, ele era um jovem corajoso. Você concorda comigo? Davi, ele era ousado. Ele não tinha medo de nada. Apareceu Golias lá, mais de 3 metros de altura. Samuel, Saul, que era o rei e o líder daquela nação, temeu. Aí os discípulos de Saul também temeram. Sabe por quê? Porque normalmente os líderes vão gerar discípulo igual a ele. Saul era um covarde, o exército de Saul também era um covarde. Mas agora se levanta um jovem, ousado, corajoso, chamado Davi. Ele olha aquele gigante e ele diz assim: rapaz, ele é grande demais para eu errar a pedra. Enquanto alguém olhava para Davi, para Golias, e dizia assim: ele é muito grande, não dá para vencer, não tem como vencer. Davi olhou para ele e disse assim: ele é muito grande, eu não vou errar a pedra que eu vou atirar nele. E ele vai para cima, meu irmão, porque ele era um jovem corajoso. Deixa eu te dizer, quantos aqui querem ser um grande líder? Você precisa ser ousado e corajoso para entrar em lugares, para estar diante de pessoas, para falar a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ah, não, meu líder, me bota para colocar, para dar a palavra não, porque eu sou tímido. Ei, deixa eu te dizer, a tua timidez vai cair por terra essa noite. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus não te deu o espírito de timidez, Ele te deu o espírito de ousadia. Para você ir diante das pessoas, para você anunciar o Evangelho, para você pregar a palavra, para você falar de Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? Então Davi, ele era esse homem, ele era esse jovem. 1 Samuel capítulo 17, você achou aí? Vamos ler do versículo 34 em diante. 1 Samuel 17, 34 diz assim: Davi respondeu a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Rapaz, eu gosto de pensar sobre isso. Está lá Davi tomando conta das ovelhas malhadas. Eu não sei se você sabe, mas ovelhas malhadas eram aquelas ovelhas que não serviam para estar no meio das boas ovelhas. Normalmente eram ovelhas que nasciam com 2 cabeças, 5 patas. Eram ovelhas deformadas, não eram as boas ovelhas. A Bíblia diz que o pai de Davi pega Davi e bota Davi para tomar conta desse tipo de ovelha. Você sabe que o pai de Davi não dava nenhuma credibilidade a ele. Samuel chega na casa de Jessé e Samuel diz para Jessé: chama teus filhos. Você viu Davi lá na mesa? Não, ele não está na mesa.
porque ele era desconsiderado pelo seu pai, nem o pai dele acreditava nele. Ei, irmãos, talvez você tenha vindo de uma família que nem o seu pai, nem a sua mãe, talvez pessoas não acreditavam em você, mas eu quero te dizer, Deus acredita em você. Então a Bíblia diz que Deus, ele achou Davi. E eu penso sobre isso, como Deus achou Davi? Eu creio, está lá Davi tomando conta daquelas ovelhas, aquelas ovelhas que não eram as melhores. Poderíamos dizer que seria a ovelha da segunda divisão. Davi estava lá tomando conta com tanto amor, tanto carinho. Vinha um leão, ele matava o leão. Vinha um urso, ele matava o urso. Eu creio que Deus olhou para ele e disse, rapaz, se esse cara está dando a vida pelas ovelhas que não servem para o pai dele, imagina o que é que ele não pode fazer por amor ao meu povo. Então Deus pega Davi e agora vai começar a levantar Davi, exaltar Davi, e a Bíblia diz que Deus achou Davi. Então Davi vai se tornar um rei, e eu posso te dizer que Davi, ele era um pastorzão, amém? Porque ele era aquele que apacentava. A Bíblia diz que Davi está em 1 Samuel capítulo 22, ele está numa caverna, chamada caverna de Adulão. Enquanto ele está naquela caverna, começou-se a juntar a ele os homens endividados, os homens desgostosos, homens que não tinham nada de bom para a sociedade. Começou a se juntar a Davi. A Bíblia diz que Davi pega aqueles homens que não serviam de nada, e a Bíblia diz que Davi transforma aqueles homens num exército poderoso, ao ponto que quando você vai ler o livro de Crônicas, você vai ver que aquele exército de Davi não perdeu jamais uma batalha. Mas eram homens que não serviam para nada. Ei, eu quero te dizer, vai chegar pessoas na sua célula que a sociedade não valoriza. Vai chegar pessoas para você que nem a família dele acredita, mas você vai acreditar, você vai investir, você vai dar a palavra, e serão grandes homens ou mulheres de Deus. Quem era você antes de Jesus? Já parou para pensar quem era você? Às vezes a gente olha para as pessoas lá fora. A gente estava agora há pouco na Várzea, no tempo do carnaval, e eu lembro que alguns domingos antes de carnaval já estava tendo um bloco lá na rua, e a gente com dificuldade. Teve um dia que a gente chegou para o culto e tinha os caras lá embriagados, usando droga na frente da igreja. Tinha os caras mijando na porta da igreja. E aí os diáconos chegaram, abriram a igreja, pediram para os caras se afastar. E os caras ficaram tudo indignados. Pastor, os caras estavam mijando aqui na porta, e agora o que é que a gente vai fazer? Eu disse, a gente vai orar pela vida deles, porque eles são todos nossos discípulos. Eles ainda não sabem, mas eles já são nossos discípulos. Amém? Você precisa olhar para as pessoas com a visão de águia. Você precisa olhar para as pessoas com a visão de futuro. Você precisa olhar para as pessoas que a sociedade não dá nada, e você dizer, vai ser um grande líder, vai ser um grande homem de Deus, vai ser uma grande mulher de Deus. Então Davi, ele tinha isso. Ele pegava pessoas que a sociedade não queria. Davi pegava as pessoas que eram homens desgostosos, endividados, mas ele viu um valor naqueles homens. Ele começou a treinar aqueles homens. Ele começou a discipular aqueles homens, até que formou um grande exército, poderoso. Não perdia batalha, porque ele era esse tipo de homem, um adorador, um corajoso, um homem segundo o coração de Deus. Agora, Davi, ele também tinha defeitos. E qual eram os defeitos de Davi, pastor? Eu posso te dizer, Davi, ele tinha defeitos no seu caráter. Amém? E eu quero te dizer, se você puder guardar alguma coisa que eu estou falando hoje, guarda o que eu vou te dizer agora. Se você quer ser um grande líder, você precisa cuidar do seu caráter. Porque eu falei para você que um dos maiores aspectos de liderança é baseado em influência. E uma das maiores qualidades de liderança se chama exemplo. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então você precisa cuidar do seu caráter. E Davi não vigiou nisso. A Bíblia diz que Davi, ele cometeu pecados gravíssimos, comportamentos com a sua liderança, como liderança que não pode se cometer, que compromete a liderança, porque a liderança é baseada no exemplo. Não é que a pessoa não vai ter uma segunda oportunidade, até pode ter uma segunda oportunidade, mas agora vai levar mais tempo. Agora vai se desgastar mais, agora vai ter que reconstruir. Ah, pastor, mas quer dizer que a igreja não perdoa? A igreja perdoa, mas confiança não vende na farmácia. Leva um tempo para se conquistar a confiança. Leva tempo para se construir um caráter.
Mas para meu irmão ser derrubado, para perder a confiança, vou ali e volto logo. Então tem que pensar, tem que vigiar, tem que cuidar do seu caráter. Toque na pessoa do teu lado e diga assim: meu irmão, cuidado com o seu caráter. Então Davi, ele cometeu alguns erros. Sabe qual foi o primeiro erro de Davi? Ouvir pessoas ao invés de ouvir a Deus. Vou te dizer de novo: ouvir pessoas ao invés de ouvir a Deus. A Bíblia diz que Davi levanta um exército forte, poderoso, vai para a batalha, vence as batalhas. Aí sabe o que aconteceu? Um dos liderados de Davi disse assim para ele assim: meu rei, o senhor não precisa ir para a batalha mais não. O senhor pode ficar em casa, deixa que a gente vai. Fique em casa descansando, a gente não pode perder o Senhor é o nosso líder, o Senhor é o nosso rei, fique em casa. E a Bíblia diz que Davi ouviu aquilo. Ei, Deus falou algo para Davi fazer isso? Não. Se Deus tivesse falado para Davi, era uma direção de Deus. Mas Deus não fala isso para Davi. Quem fala é um liderado seu. Ei, meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas cometer erros. Sabe por quê? Escuta a mulher ao invés de ouvir a Deus. E calma, mulheres, podem largar a pedra aí. Não fique com raiva de mim, não. Eu vou dizer de novo. Tem homens que escutam primeiro as mulheres ao invés de ouvir a Deus. E sabe o que aconteceu com Adão? Porque Adão fez isso? Pegou em bomba. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Que o homem não pode ouvir a mulher? Pode, mas se a mulher for guiada pelo Espírito Santo. Se a mulher está falando pela alma, se a mulher está falando pela carne, não vá. É melhor ficar com a palavra de Deus. Ô meu irmão, parece que eu estou falando inglês aqui, eu vou falar para esse lado de cá. Ei, não seja guiado pela carne, não seja guiado pela alma, seja guiado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas o meu marido falou. Está de acordo com a palavra? Se ele falou e está de acordo com a palavra, você se submete, você pega junto e você faz. Cuidado, para você não fazer algo que está fora da palavra de Deus. Eu tenho visto muito isso. Eu tenho conversado com líderes. Às vezes chega a pessoa para dizer para mim: pastor, eu vou sair da igreja. O que foi que houve? Não, eu conversei com a minha mulher quer mais ir para a igreja não. Eu vou mudar de igreja. E a mulher agora é o cabeça. E a mulher agora é o Espírito Santo, Então, irmãos, tu não sai ou tu não faz porque A, B ou C falou. Outro dia eu estava com o apóstolo Nivaldo conversando com o líder e a gente estava orientando sobre igreja e ele disse: não, a gente na nossa igreja tem isso porque a nossa filha de 12 anos, ela gosta que tenha. Ei, uma filha de 12 anos. A gente não pode ser guiado por pessoas, por alma, por carne. A gente precisa ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então às vezes vem homens, às vezes vem mulheres almáticas, fala a coisa e o líder agora segue. Foi isso que aconteceu com Davi. Vem o liderado de Davi, a boa intenção. Ele não estava mal intencionado, ele estava com a boa intenção. A boa intenção dele era: Davi, fica em casa, descansa, você é rei, você não precisa ir para a batalha. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmão? Se você for ler o texto, a Bíblia vai dizer: no tempo que era costumes dos reis ir para a guerra, Davi ficou em casa. E você sabe o que aconteceu? Davi está lá no terraço. Ele olha do terraço dele, ele vê uma mulher chamada Betseba. A Bíblia diz que ele é atraído por aquilo. Ele chama aquela mulher, ele comete pecado com aquela mulher. Ele manda o marido daquela mulher para frente de batalha. Ou seja, de uma pancada só, presta atenção nisso aqui, de uma pancada só, Davi cometeu adultério. Davi, ele foi diretamente alguém que cometeu um assassinato, ou indiretamente, de uma pancada só. Sabe por quê? Porque ele ouviu alguém almático que não era guiado pela palavra e pelo Espírito. Então, isso vai trazer grandes consequências na vida de Davi. Isso vai trazer grandes consequências na liderança de Davi. Por quê? Porque Davi deixa de ouvir a Deus, deixa de ouvir o Espírito. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: cuida do teu caráter, escuta a palavra, escuta o Espírito Santo, seja sensível à voz do Espírito Santo. Não seja guiado por o que A fala, por o que B fala. O marido falou, a mulher falou. Está na palavra. Foi o Espírito Santo que falou. Se falou, você pega junto, você segue. Se não, irmão, sai fora. Sai fora. Posso ouvir um amém? Davi, ele foi um líder que não cuidou da família dele. A família de Davi foi uma bagunça. A família de Davi era bagunçada. Por quê? Ele não dava atenção para isso.
Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A nossa principal célula é a nossa família. Vou te dizer de novo. A nossa principal célula é a nossa família. Eu sei que nas famílias acontecem circunstâncias, situações, tem desafios. Eu também estou inserido numa família. Eu sei como é que funciona, irmãos. Mas eu e você devemos orar, devemos trabalhar, devemos dar atenção. Não somente se importar com os de fora, mas também se importar com os de casa. Louvor subiu aqui, acho que eu estou acabando, né? Cheguei na metade agora, meu irmão. A gente vai finalizar. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Quem me dá 5 minutos, levanta a mão aí. 5 minutinhos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 40. Tem que esperar um pouquinho, louvor aí. Amém. 10 minutinhos eu vou encerrar mesmo. 10 minutos, 10 minutinhos. Marcos capítulo 16. A gente não vai ter muito tempo, mas eu quero falar para você de um grande líder também, que foi Pedro. Pedro, ele foi um grande líder. Pedro, ele era um pescador de homens. Primeira pregação de Pedro, 6.000 pessoas aceitou a Jesus. Segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Pedro foi um líder que andou no poder. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, se me falha a memória, que Pedro era tanto poder, tanta unção, que quando ele passava em alguns locais, as pessoas colocavam os enfermos nas macas, assim na rua, para que pelo menos a sombra de Pedro alcançasse o enfermo, e o enfermo era curado. Pedro, ele ressuscitou mortos pelo poder do Espírito Santo. Pedro era um homem de oração. Atos capítulo 3, a Bíblia diz que na hora nona, a hora da oração, Pedro está indo para o templo. Fazer o quê? Orar. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, tinha um coxo de nascença. Pedro olha para aquele homem e diz assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Atos capítulo 10 diz que Pedro está na casa, num terraço, ele está orando. De repente ele tem uma visão. É para ele pregar o evangelho na casa de Cornélio. Deus vai alcançar os gentios. Pedro era um homem de oração. Pedro era um homem que andava no poder. Se você quer ser um grande líder, você precisa ser um líder de oração. Um líder que vai andar no poder de Deus. Pedro, ele era um líder também ousado. Quando Jesus falava alguma coisa, está lá Jesus chegando, andando no mar. E aí todo mundo com medo. E Jesus diz: sou eu. Pedro diz: se é tu, deixa eu ter contigo. Jesus diz: vem, Pedro. Eu sei que hoje a gente olha e a gente pensa assim: Pedro começou a afundar. Mas se fosse você descia do barco? Pedro desceu do barco, andou no sobrenatural. Ele era um líder ousado, ele era um cara ousado. Mas Pedro tinha qualidades, mas também tinha defeitos. Qual eram os defeitos de Pedro? Pedro era um líder sanguíneo. Pedro era um líder explosivo. Você conhece alguma pessoa explosiva? É difícil, né? Lidar com um líder explosivo. Qualquer coisa. Pavio curto. Não diz assim, né? Ah, porque eu sou pavio curto, pastor. Tu é uma bomba, é? Então Pedro era um cara explosivo. Foram prender Jesus. Pedro puxa a espada e ele dá-lhe na lapada e tora a orelha do soldado. Alguém pode pensar: rapaz, que mira de Pedro, ele acertou bem na orelha. Ele não queria dar na orelha não, ele queria torar a cabeça. Eu acredito que quando ele foi dar a espadada, Jesus deu um soprozinho assim, ó, afastou a espada. Ele queria torar a cabeça do soldado. Cara explosivo, sanguíneo. E Pedro era um cara que desistia fácil. Pedro disse para Jesus: ei Jesus, eu estou contigo, não abro. Fosse no dia de hoje, Pedro dizia para Jesus: meu líder, estamos juntos e abençoados. Pode contar comigo. Na hora que as coisas apertaram, na hora que o negócio acolchou, na hora que prenderam Jesus, o que é que Pedro faz? Ele nega Jesus. Quantas vezes? 9 vezes. Amém? Se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negou 9 vezes. Leia os 4 evangelhos e você vai ver 9 pessoas, 9 ocasiões, 9 lugares diferentes. Pedro negou a Jesus. Aí Jesus é preso, crucificado, é morto. O que é que Pedro faz? Ele volta para a pescaria. Ele volta a fazer o que ele era antes. Ele abandona o chamado, abandona o ministério. E quando chega aqui em Marcos capítulo 16, leia aí junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai
a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, e ele ressuscitou. Não está mais aqui, veio de um lugar onde tinha o posto. Mas ide, dizei aos discípulos. Mas para um pouquinho, Pedro não era discípulo? Era ou não era? Era ou não era, igreja? Era, ele era discípulo. Mas agora ele não está mais contado com os discípulos. A Bíblia diz, vai lá, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, Pedro abandona o barco. Pedro, ele larga o ministério. Pedro, ele larga o chamado. Por quê? Por causa da impulsividade dele. Por causa dele ser tão explosivo. Ele sabia dentro dele, rapaz, eu disse para Jesus que não ia negar, eu disse para Jesus que eu ia até o final. Quando Jesus foi preso, eu neguei ele. Eu agora não sou mais digno de estar no chamado, eu agora não sou mais digno de estar no ministério. A Bíblia diz que ele abandona tudo, ele volta para a pescaria. Quando Jesus ressuscita, Jesus manda dizer, olha, manda chamar os discípulos e manda chamar Pedro. Por quê? Porque Deus tinha um plano, Jesus tinha um plano para os discípulos, Jesus também tinha um plano para a vida de Pedro. Ei, meu irmão, sabe o que eu quero te dizer com isso? Que muitas pessoas na igreja, em célula, na visão celular, por conta de circunstâncias, por conta de coisas que acontecem, elas desistem, elas abandonam. Quantas pessoas começam a célula, mas fecham a célula? Quantas pessoas começam algo, daqui a pouco desistem daquilo? Quantas pessoas têm convicção que Deus tem um chamado, sabe que Deus lhe chamou, sabe que foi o Senhor que falou com você, mas aí quando as coisas apertam, quando a circunstância chega, elas abandonam o chamado. Ei, meu irmão, eu quero te dizer essa noite, eu e você precisamos ser um líder indesistível, que vai passar por circunstâncias, vai passar por desafio, mas não vai abandonar o barco, não vai largar o chamado, não vai largar a rede, não vai largar a célula, não vai largar aquilo que Deus confiou na tua mão. Toque na pessoa do teu lado e diz assim, meu irmão, você não pode desistir do chamado de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém? Para a gente finalizar, 3 João, capítulo 1, verso número 2 em diante. Você pode ficar de pé para a gente fazer essa leitura. Eu quero encerrar com um líder poderoso. E eu não sei se você percebeu, em todo o tempo eu falei primeiro das qualidades, para depois falar dos defeitos. Só queria que você prestasse atenção. Mas esse último líder, eu quero primeiro começar pelos seus defeitos e encerrar com as suas qualidades. Esse líder se chama João. João também era um discípulo de Jesus. João também andou com Jesus. João, ele tinha uma personalidade diferente da de Pedro. Enquanto Pedro era um cara explosivo, sanguíneo, João, ele era melancólico. João era aquele discípulo dramático. Ei, você tem algum discípulo dramático na sua célula? Se passar, não falar com ele, vou para a célula não, porque nem falou comigo. Né? Se der uma repreensão, fica chateadinho. Vou mudar de célula, vou para outra célula. Se o líder corrigir, isso não é aqui não, está lá em Jardim Paulista, na Várzea, aqui não tem isso não. Se o líder der uma correção, eu vou mudar de macro. Tudo faz um drama, né? Tudo faz uma novela. O líder tem que ir no sapatinho com cuidado para falar com ele. Às vezes não é somente para ele, às vezes é para os filhos dele. Às vezes tem pai, tem mãe que tem filhos na igreja. Se o líder dele corrigir os filhos, se o líder dos filhos corrigir os filhos, eles ficam chateados. Eles vão falar com o líder. É porque é papai, é mamãe. Quase que é um menino de vó. Quase que é um menino de vó que vai deixar a vovó. Amém? Um menino de mãe. Vou deixar a mamãe. Então, é todo um drama. E João era esse tipo de cara. João está lá com Jesus, de repente a mamãe de João vem para Jesus. Jesus, quando tu assumiu o teu reino, porque ela pensava que o reino era aqui na terra, né? Que Jesus ia vir como Davi, ia reinar, ia vencer os romanos, ia fazer o reino dele aqui na terra. Aí ela disse, quando tu vier com o teu reino, dá para o meu filhinho João, ele ser a tua direita, e o meu outro filho Tiago ser a tua esquerda. Aí Jesus disse, rapaz, tu não sabe o que é que está pedindo. Porque aquele que está numa posição maior é o mais que serve. Mas João era um menininho de mamãe, né? Ele era dramático. João, ele era aquele cara, sabe, que
Se alguém fizesse alguma coisa com ele, aí já acendia raiva e descontava. Ele foi pregar lá em Samaria, aí o povo de Samaria não aceitou não. Ele olhou para Jesus e disse assim, Jesus, João, tá? O apóstolo do amor, olhou para Jesus e disse assim, Jesus, tu quer que a gente faça como Elias? A gente ore para que caia fogo do céu, mata esses miseráveis, tudinho agora. João, por quê? Dramático, almático, guiado pela alma, chateadinho, agora tem que descontar. Era esse cara. Mas glória a Deus que João também tinha qualidades. Posso ouvir amém? E João, vamos ler o texto aí, 3 João, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedeste fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazem quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-as em sua jornada por modo digno de Deus. Ou seja, João, ele era um excelente consolidador. João, ele era um excelente discipulador. João, ele era um líder que treinava. Ele está falando aqui para o seu discípulo chamado Gaio. Ele está dizendo, meu amado, eu estou feliz com você. Eu escuto falar bem de você. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma pessoa que quer ver você crescer, é o seu pai espiritual. Vou te dizer de novo. Se tem uma pessoa que quer ver você crescer, é o seu pai ou a sua mãe espiritual. Um pai no reino natural. Eu estou falando de um verdadeiro pai, tá? Eu sei que tem pais aí que não vale R$1, mas eu estou falando de um verdadeiro pai. Ele quer ver o filho crescer, quer ou não quer? Ele olha para o filho assim, rapaz, eu vou investir no meu filho, eu quero que ele faça uma faculdade, eu quero que ele tenha um bom emprego, eu quero que ele tenha o seu próprio negócio. Se o cara tem um negócio, ele pensa, não, se eu morrer, esse negócio vai ficar para os meus filhos, porque ele quer ver os filhos avançar. É ou não é verdade? Um pai espiritual é a mesma coisa, uma mãe espiritual é a mesma coisa. Ele olha para o discípulo assim, eu quero que meu discípulo cresça, eu quero que meu discípulo avance. Irmãos, sabe qual é a minha maior alegria? Quando eu vejo um dos meus discípulos pregando em algum lugar, e alguém chega assim para mim e diz assim, pastor, aquele fulano de tal, aquela irmã prega demais. Rapaz, dá uma alegria no meu coração. Vem uma felicidade no meu coração. Por quê? Porque eu estou vendo que alguém está avançando. A minha oração é que eles cresçam mais do que eu. A minha oração é que eles avancem mais do que eu. A minha oração é que eles possam alcançar grandes coisas da parte de Deus. Está aqui comigo? João era esse tipo de líder. Ele tinha seu discípulo e ele dizia, rapaz, eu estou feliz. Como eu estou feliz que eu estou vendo você andando na verdade. Eu estou escutando o testemunho das pessoas. As pessoas falam que você anda no amor. Ei, você precisa ser um líder que vai gerar discípulos, que vai andar na palavra de Deus. Vou falar isso aqui agora pelo Espírito Santo. Não se preocupe com quantidade, se preocupe com qualidade. A gente fazia parte de uma igreja lá em Jardim Paulista. E eu não sei quem teve essa ideia, triste ideia, irmão. Eles começaram a fazer uma oração. Nós vamos ter a maior rede de jovens de Paulista. Sabe quando foi que teve? Nunca. Porque esse desejo era um desejo egocêntrico. Essa oração era uma oração soberba. E Deus não responde a oração soberba. Deus não responde a oração para glorificar a mim e a você. Deus responde a oração para glorificar a Ele. Então nunca pense, eu vou ter a maior macro, eu vou ter a maior célula, eu vou ter mais discípulos. Não, pense em ter qualidade. Pense em ter discípulos que andam na verdade, pessoas que andam na palavra, pessoas que vão crescer, vão ganhar vidas e vão glorificar o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que você vai ser contra crescimento, não. A gente vai crescer, posso ouvir amém? Eu creio que o menor vai liderar 100, o maior vai liderar 1000, como diz a palavra. Mas a gente não deve pensar somente em qualidade, a gente deve pensar em ser o maioral. Não, a gente deve pensar em exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então João tinha isso. João, ele era um homem leal, ele era um homem fiel. Ei, você sabe que quando Jesus foi preso, todos os discípulos abandonaram Jesus. A gente estava no culto lá em Jardim Paulista, quinta-feira, e o pastor que estava pregando, ele falou algo interessante. Ele deu o exemplo de Jesus na última ceia. Jesus disse, tem algum aqui que vai me trair. Jesus sabia quem ia trair ele? Sabia ou não sabia? Sabia. Jesus disse, quando eu botar o pão para molhar igual, é esse daí. Quem era ele?
Judas. Jesus sabia. Mas eu te pergunto, como foi que Jesus tratou Judas? Com amor? Quando Judas chega para trair Jesus, Jesus olha para eles assim: amigo, aqui vieste. Jesus não muda. Então Judas traz Jesus. Pedro nega Jesus. Os discípulos correm com medo. Só teve um que ficou. Quem foi esse? João. Ele ficou até o final. Ele ficou lá com a mãe de Jesus. Jesus sendo crucificado, ele está lá com a mãe de Jesus. Jesus olha para eles assim: ei, meu filho, essa daí é a tua mãe. Mulher, esse aí é o teu filho. Ou seja, agora é a sua família da fé. Vai ficar até o final. João é o único apóstolo que não foi martirizado. Todos os outros apóstolos foi degolado, esquartejado. Pedro foi ser crucificado, ele disse: não sou digno de ser crucificado com o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Crucificaram Pedro de cabeça para baixo. João foi o único que morreu de velhice. Na ilha de Patmos, ele tem uma visão aberta, ele escreve o Apocalipse. Por quê? Ele ficou com Jesus até o fim. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você que está aqui essa noite foi chamado para ser líder, mas você também é discípulo. Posso ouvir amém? Você tem que ser aquele discípulo que vai pegar junto com o teu líder até o fim, até o final, até depois do final. Tem aquele desejo fiel, leal, andar no amor. Ele andava no amor. Eu gosto de uma história, eu vou encerrar com isso. Conta-se uma história de livros da época que João ganhou um cara para Jesus. E esse cara, depois de um tempo, João estabeleceu ele naquela igreja. Ele foi para uma outra cidade. E aquele cara ficou naquela igreja. Depois de um tempo ele se afasta. Aí João volta para aquela cidade. E quando ele volta, ele pergunta: cadê aquele discípulo? Eu esqueci agora o nome do rapaz. Cadê ele? E disseram: ele se afastou. Ele entrou para o mundo do crime. Ele agora é um bandido. E disseram: ele está lá na montanha. As autoridades não chegam lá. Ninguém chega lá. Porque quem vai lá é morto, é assassinado. Ele agora é o pior bandido da região. João diz: eu vou atrás dele. Ele pega o cavalo, ele sobe no cavalo, ele sobe aquela montanha. Quando ele vai subir a montanha, tem guardas lá embaixo para não deixar ele subir. E ele disse: eu vim aqui para falar com o fulano de tal. Deixaram ele subir. E quando ele chegou lá em cima, que ele viu aquele camarada, ele correu, deu um abraço nele. Deu um abraço tão cheio de amor, tão cheio de amor. E o amor de Deus constrange as pessoas. O amor de Deus constrangeu aquele camarada. Aquele camarada começa a chorar, começa a se derramar. E a Bíblia, a história vai dizer que aquele camarada, envolvido pelo amor que estava na vida de João, ele é tão impactado que agora ele volta para Jesus. Ele sobe no cavalo com João e ele volta para fazer a obra. Ei, meu irmão, eu quero te dizer, eu e você precisamos ser líderes como João, que não vai desistir de ninguém. Não vai desistir das ovelhas, não vai desistir das pessoas que estão desanimadas, não vai desistir dos soldados feridos, não vai... Ei, Marco Feliciano fala uma coisa interessante: a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. Tá vendo lá o cara devagar na fé, o cara está com dificuldade, não consegue caminhar, ao invés de ir lá ajudar, levantar o cara, chega lá e pisa nele, fala mal do cara. Diz: esse aí não tem jeito mesmo, você é um cabra safado, você não quer nada com a vida, se quisesse estava aqui com a gente. Eu sei, irmãos, que as pessoas estão andando em erro, mas que tal eu e você ser movido pelo amor? Que tal eu e você demonstrar, sabe, o amor de Deus, a compaixão? Que tal eu e você olhar para as pessoas com o olhar de Jesus? Porque eu não sei você, meu irmão, mas se tem uma coisa que eu quero ser, é parecido com Jesus. E ainda que eu possa estar um tanto quanto distante, mas essa é a minha vontade, é o meu desejo. E sabe, irmãos, o que eu estou falando para você aqui é algo que eu procuro praticar na minha vida. Ver pessoas que estão desanimadas, ver pessoas que estão perdidas, às vezes estão até afastadas, mas entender que Deus tem um plano para a vida delas, e nós vamos atrás delas. Nós não vamos perder nenhum. O amor de Deus vai constranger e a gente vai trazer lá para perto. Posso ouvir um amém? O louvor vai cantar aqui, mas eu quero fazer uma oração com vocês. E a oração que eu quero fazer é você junto com a sua macro. Vamos bagunçar aqui um pouquinho. Você pode sair do seu lugar e se juntar com sua macro aí. Os supervisores, me ajudam aí. Pega teus discípulos, faz um círculo, coloca a mão ao lado deles, traz ele para perto de você. Se você está nos visitando aqui essa noite,
Venha para perto de alguém que você conhece. Não fique na sua cadeira, não. Vem para perto de alguém que você conhece. Aleluia. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. A glória bem maior, ao favor de Deus sobre nós, portas abertas, grandes milagres, é o favor